legal até, embora a gente não tivesse combinado nada, mas foi muito bom ela ter iniciado, né? Trouxe bastante riqueza de detalhes que diz respeito às nossas barreiras atitudinais, que eu costumo dizer que são as piores, né? São as piores, são as fundamentais, são as precursoras de todas as demais barreiras, né? Se você não quebrar a barreira atitudinal, pode quebrar a barreira comunicacional, informática, arquitetônica, mas se não quebrar a atitudinal, eu acho que vai valer muito pouco termos ultrapassado as demais barreiras, né? E só eu queria até que me avisasse, se estiver faltando 3 minutos, beleza. Estamos ultrapassando, dado adiantado da hora também, né? A Maria nos trouxe aqui Platão, né? E Platão, o que dizia em relação às pessoas com deficiência. Vivíamos então, né, no começo dos tempos, e enfim, que perpassou por vários tempos, a era do descarte, né? O descarte da pessoa com deficiência. Platão retratou muito bem ali na sua fala o que era para ser feito com a pessoa com deficiência, né? Jogada no desfiladeiro, enfim, descartar da sociedade. Afinal de contas, aquilo representava um defeito e a sociedade não precisava de algo defeituoso na sociedade, né? E foi assim durante muito tempo, né? Depois a gente passou, a gente evoluiu, a gente chegou à fase da segregação, né? Já não se precisava matar, não precisava jogar fora e nada disso, mas era importante isolar, era importante deixar lá quietinho em algum canto, né, em algum lugar bem longe de todos os demais da sociedade, mas não precisava matar, né? Isso foi durante um bom tempo também, né? E aí a gente chegou na era da integração, a gente chegou na era da integração, que foi até muito pouco tempo atrás, né? Onde a pessoa com deficiência que tinha que se adaptar à sociedade, né? A pessoa com deficiência tinha um problema, colocamos assim, né? E deveria dar o seu jeito para sobreviver em meio a isso. Essa era a fase da integração. Você se integrava ao ambiente, né? Com muitos estudos, enfim, com evoluções, a gente chega à era que a gente ainda está construindo, que é a era da inclusão, né? A gente ainda está construindo essa era, né? A gente vai chegar lá, já estamos nela, mas estamos colocando um tijolinho após o outro. Estamos muito longe, né, de estarmos desfrutando da era da inclusão como um todo. Está muito distante disso. E é uma construção, é um processo, né? É um processo que eventos como esse aqui fazem parte desse processo, sem dúvida alguma, né? Maria nos trouxe também a era do nazismo, a época moderna onde mais se matou pessoas com deficiência, né? E Maria colocou muito bem também, isso não tem nenhum século, e eu iria além, isso está aí, isso não tem menos de um século, não, isso está aí, nos dias atuais. Neonazismo que vem crescendo e crescendo muito, neonazismo que no Brasil é onde se tem mais células neonazistas no mundo, após a Alemanha. Então, no Brasil, num país como o nosso, né, de uma diversidade total, uma miscigenação absurda, onde não se tem lugar nenhum do mundo, do planeta. E aqui é onde se tem mais células neonazistas. Então, assim, isso está mais vivo do que nunca. Para o nosso maior, profundo, total descontentamento, isso está aí, está nos nossos dias. E a gente convive com isso na nossa sociedade de hoje, ano 2023. A gente precisa extirpar isso, mas ainda convivemos com isso. Nós temos o capacitismo que nos assola, que está aí a todo momento,
E a gente está se embaraçando com esse capacitismo a todo instante. A todo instante. Aqui dentro, lá fora. No primeiro passo que eu der ali fora, eu vou encontrar o capacitismo me cumprimentando alegremente. E tudo em função de um melhor acolhimento. Tudo travestido de uma roupagem que me diz que isso é bom para mim. Até porque a sociedade sabe o que é melhor para mim. Não sou eu que sei o que é melhor para mim. A sociedade teima em dizer o que é melhor para mim. E a gente percebe isso claramente quando a gente entra num local qualquer para resolver uma determinada situação. Se eu chegar num local privado, num local, numa repartição pública, para procurar resolver qualquer questão, a primeira coisa que vão me falar, bom, se ainda houver um pouquinho de educação, vão me oferecer um lugar para eu sentar, porque o cego não pode ficar em pé, de forma alguma, tem que estar sentado. Depois, talvez me perguntem meu nome, mas primeiro vão me dizer, senta. Às vezes não é nem o caso de sentar, eu posso estar ali no local correto para o que eu for resolver, mas não pergunta o que o senhor deseja, não tem nada disso, você senta. Depois a gente vê qualquer coisa. Quando muito, isso quando eu estiver sozinho, se eu estiver com alguém, a pergunta vai ser feita, como também estava ali no chat da Maria, vai ser feita ao meu acompanhante, não a mim, qual o nome dele, etc. Então, isso nos acompanha a todo instante, dentro da própria família, Dentro da própria família, a gente vive com capacitismo, esse capacitismo que é estrutural na sociedade, e é uma luta muito grande. E assim, eu trago um exemplo que assim, eu sempre digo, que a minoria da pessoa com deficiência, ela é a minoria das minorias, porque geralmente se fala em negros, mulheres e LGBTQIA+. Aí o etc, a gente está ali dentro daquela caixinha ali do etc. A pessoa com deficiência está ali, geralmente é isso. São raros os discursos que a gente ouve, pessoa com deficiência, são raros. E aí até não vou nem entrar no mérito de matizes ideológicos, políticos, porque é um cometimento de erro que se comete de todos os lados, direita, esquerda, enfim, a gente ouve isso a todo tempo. Então, capacitismo estrutural da nossa sociedade. Vamos ver um exemplo desse capacitismo, como é estrutural e arraigado. Nossa sociedade, ela jamais vai admitir que um homem branco, por exemplo, assuma uma pasta racial, por exemplo, no governo, seja governo federal, estadual, municipal. O homem branco assumiu a pasta racial. Será que a sociedade aceitaria isso? Não, de forma alguma. Nem jamais o gestor público nomearia um branco para a pasta racial. Assim como não nomearia um homem para tratar de assuntos de mulheres. Assim como não nomearia um hétero para estar à frente de assuntos LGBTQIA+. E a sociedade não tolera isso. Agora, a sociedade tolera tranquilamente que alguém sem deficiência assuma a pasta da pessoa com deficiência. Não há nenhuma grita na sociedade por conta disso. É plenamente normal, natural. Afinal de contas, vamos ter pessoas com deficiência capazes de estar à frente de um cargo, de uma pasta ministerial, de um cargo executivo, enfim. A sociedade trata isso numa boa, não tem problema quanto a isso. Então, é diante desse problema que a gente está aqui falando, é diante desse problema. Isso é extremamente importante a gente estar debatendo, trazendo isso à luz, jogando luz nisso, porque senão a gente não avança. A gente não avança e a gente fica no mesmo lugar. Quando a gente fala de locais de liderança, pontos, cargos de comando, também trouxe a Maria charges muito interessantes sobre
serviço, né? A pessoa que chega no local querendo um emprego, porque tem doutorado, mestrado, e vão indicar o caminho ali dos serviços gerais para aquela pessoa com deficiência. Não desmerecendo os serviços gerais, que eu acho que é uma profissão tão importante quanto qualquer outra, né? Mas já se parte da premissa que ele não vai assumir um cargo de maior relevância, como é assim colocado do ponto de vista empresarial, ou do próprio serviço público, né? Então, isso já é um problema. Isso a gente vive direto. Colegas e mais colegas estão aí batalhando no emprego, iniciativa privada, né, com diplomas de direito, diplomas em diversas áreas, e sempre o que sobra, e para cumprir lá a lei de cotas, né, da 8.213, a empresa tem lá vários cargos no administrativo, né, e às vezes ainda tem mais, né, porque as empresas elas escolhem a deficiência que querem empregar, né? Eles escolhem o cego que vê, eles escolhem a pessoa com deficiência física que anda normalmente, né? Eles escolhem o surdo que ouve, enfim, né? São essas problemáticas do dia a dia. E trazendo para o nosso serviço público, eu acho que tudo isso que a gente fala se aplica plenamente no serviço público, né? Onde as coisas são mais difíceis até de serem implementadas. Hoje, por exemplo, nós somos só no executivo nós somos menos de 2% da folha do executivo, pessoas com deficiência, dados oficiais. No judiciário, somos menos de 3,5%, né? Judiciário. Mas não são 5%, no mínimo, que tem que ter de pessoas com deficiência, reserva de vaga. Mas cadê? Né? A magistratura, até pouco tempo atrás, não admitia reserva de vagas nos seus quadros. Sequer admitia. Então a gente teve esse problema. A gente teve problema agora, o uso do TST na lista de pessoas com deficiência. Então a gente está tendo problemas sempre, e muitos desses problemas dentro do próprio judiciário, que era quem deveria primar pela aplicabilidade da lei, né? Do jeito que ela está posta. Mas não é isso que a gente verifica. Então a gente enfrenta todas as barreiras, a luta o dia inteiro, o tempo todo. Trazendo para os tempos de judiciário mesmo, propriamente dito, e dentro da própria Justiça Federal, né, as barreiras atitudinais, são inúmeros os casos de colegas, seja superior hierárquico ou não, as frases que a gente ouve, né, no dia a dia. Já tivemos frases do superior hierárquico falando, se referindo a um colega nosso como meio operador. Ele era um meio operador. Ela, tratando de problemas de falta de servidor no local, falou: eu tenho tantos servidores e um meio servidor. E por que será que era meio servidor? Porque tinha uma deficiência. Será que ele era meio servidor porque não tinha sistemas acessíveis? E aí o problema, será que é dele, da justiça, não ter sistemas acessíveis? E não tem até hoje? E aí é importante a gente dizer, quando a gente entrou no Judiciário Federal, aqui na Justiça Federal, durante algum tempo, durante anos, a gente trabalhou com leitor de telas pirata. E a gente sempre brincava, agora já prescreveu, mas a gente sempre brincava que se a gente fosse em cana, a gente iria de braço dado com o diretor do foro, porque ele sabia, né? Então isso, para a gente trabalhar, a gente tem que fazer
cair bonitinho. Ainda mais que eu dizer, não deixa ele pagar o sequinho, não, porque coitado, aí vai de passagem direto para o inferno, né? Então, assim, até porque, e aí a gente volta de novo aqui na questão de como o capacitismo dilacera, né? Porque nós somos seres angelicais, né? Nós não somos homens, mulheres, nós somos seres angelicais, assexuados na maioria, né, dos entendimentos, né? Então, um ser cheio de pureza da alma, né? E angelical é assexuado. Eu vi ele numa das chaves, né, que o Caio escreveu para mim, a pergunta que foi feita, né, para uma grávida cadeirante. Obrigado, doutor. Que, né, a questão lá da gravidez dela e tal, com a inseminação, a gente já teve colegas nossos que foram perguntados na rua: quem pode fazer isso com você? Né? Esse absurdo, esse mal, colegas grávidos. Então, assim, trazendo aqui para o nosso judiciário, a gente precisa quebrar essas barreiras atitudinais de entendimento. A gente precisa de sistemas acessíveis. E hoje eu digo, na Justiça Federal, para alguém assumir um posto de comando, de supervisão, de direção, hoje digo que é bastante complicado, para não dizer impossível, face à falta de acessibilidade nos nossos sistemas. Isso é grave, isso é grave, porque não é por falta de capacidade, de competência do servidor com deficiência, é porque a Justiça Federal não está apta a ter um servidor com deficiência num posto de comando, porque ela não acessibiliza os seus sistemas. E isso é grave, isso é descumprimento de lei, isso é descumprimento de Constituição Federal, isso é descumprimento de Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência. E a gente precisa deixar isso sempre muito bem registrado. A gente já faz isso no nosso dia a dia, no nosso trabalho sindical, também dentro da Comissão de Acessibilidade e Inclusão, a gente está sempre falando sobre isso. E é importante a gente estar registrando isso sempre. Até porque, na nossa luta diária, a gente está sempre lutando, né? A nossa luta diária é uma luta anticapacitista, né? A gente vislumbra lá na frente, no tempo, sem esse capacitismo. Sabe que está muito longe, não vai ser para a nossa geração, não vai ser para a próxima geração, mas a gente tem que estar construindo, né? A gente vive hoje tempos melhores porque outros lutaram lá atrás para que a gente estivesse aqui hoje, né? Então a gente tem que estar sempre construindo para as próximas gerações. E aí eu finalizo um texto do Eduardo Galeano, gosto muito, mais ou menos assim, não vou dizer ipsilíteres, tá? Não tenho total essa competência total, mas é um texto que diz: para que serve a utopia? Né? Eu caminho 2 passos, ela se distancia 2 passos. Eu vou além 10 passos no horizonte e ela se distancia ainda mais 10 passos. Para que serve a utopia? Serve para isso, serve para caminhar. Obrigado.